bom. Meus irmãos, a paz do Senhor. Nós estou muito feliz por esta oportunidade de poder estar falando nesta tarde. É uma grande alegria. Agradeço a Deus que tem concedido essa oportunidade. O pastor Sebastião havia me colocado uma vez para pregar na 45ª Escola Bíblica, na abertura, e fiquei muito honrado na época, e nesta recebi essa oportunidade de estar comentando algo essa tarde, e para mim é uma honra muito grande, visto que sei que muitos outros poderiam estar aqui, e faria com muito mais excelência, mas Deus é bom. Agradeço então ao pastor Silas pela oportunidade, pastor Giovanir, Deus abençoe, pastor Valmir Nascimento, que é o presidente do Conselho de Educação e Cultura, do qual também faço parte, Deus abençoe, os outros membros, pastor Cristiano Rosa, que é o meu pastor, que sempre tem me ajudado, então louvo a Deus pela vida dele também. Quero convidá-los, por gentileza, a abrir comigo Lucas capítulo 3, por favor. Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 3, por gentileza, e o verso 16. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 3, por favor, verso 16, que vai dizer assim: Respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Espírito Santo e com fogo. Irmãos, se os irmãos derem uma olhada no nosso material, vão perceber nas referências bibliográficas que é uma série de livros que são utilizados e que seriam importantes que nós tivéssemos. E aí, esses livros estão sendo vendidos ali na Cantares. São livros importantes. No Poder do Espírito, Fundamentos da Experiência Pentecostal, um chamado ao diálogo. Esse livro é William Menzies e Robert Menzies, pastores assembleanos, e é um referencial no estudo do pentecostalismo. Deu muita polêmica nessas lições que nós tivemos sobre os dons espirituais, e aí surgiu algumas dúvidas. Será que os dons espirituais manifestam-se somente naquelas pessoas que foram batizadas no Espírito Santo ou não? E começou a surgir muitos ensinos que estavam conflitando. Este livro aqui traz uma resposta bíblica sobre este assunto. Seria o batismo no Espírito Santo a porta de entrada para todos os dons? Somente para alguns dons? Ou não? Então, aqui está uma resposta. Um outro livro que responde essa pergunta também é o livro publicado pela CPAD, do pastor Silas Daniel, Profetismo da Nova Aliança. Então, sobre o batismo no Espírito Santo, imersão plena no profetismo da Nova Aliança. E aí, aqui está o livro, a resposta está no livro, não vou falar qual é a resposta, não tem graça, né? O segundo livro é do Roger Stronstadt, Teologia Lucana sob Exame, e o subtítulo é Experiências e Modelos Paradigmáticos em Lucas Atos, que é o que eu vou falar um pouco aqui esta tarde. Então esse livro é um dos que eu estou usando para comentar. O Stronstadt é uma referência em teologia lucana, no pentecostalismo, inclusive, é uma grande referência. O comentário bíblico pentecostal que a CPAD lançou, ele é um dos comentaristas, inclusive. Então, vale a pena, quem quiser comprar o livro, pode ter certeza que será abençoado. O terceiro livro, Fundamentos da Narrativa Teológica de São Lucas, Howard Marshall, que é uma grande autoridade em teologia do Novo Testamento, que tem um livro publicado pela editora Vida Nova sobre teologia do Novo Testamento. O Marshall foi um precursor dos estudos pentecostais a respeito de Lucas Atos. Então esse livro aqui foi um divisor de águas para os estudos pentecostais, porque ele vai tratar exatamente das narrativas teológicas, e eu vou falar um pouco daqui a pouco sobre isso, sobre as narrativas teológicas, como elas são importantes. E esse aqui foi um dos primeiros livros sobre o assunto a ser publicado. Então, ali também na livraria tem. E o último livro é Poderoso em Palavras e Obras, do James Shelton. É um estudo sobre, está baseado em Lucas 24, quando Jesus conversa com os discípulos no caminho de Emaús,
e eles dizem que havia um profeta, que era Jesus de Nazaré, poderoso em palavras e obras. Então o livro pega essa ideia e vai exatamente discorrer sobre a ação do Espírito Santo nos Evangelhos, em Lucas, Atos. Então é um livro excepcional, vale a pena comprar, para que a gente possa ter uma fundamentação teológica para poder discursar com excelência sobre esse assunto. Tendo em evidência que nós vivemos hoje uma crescente ataques, por assim dizer, contra a teologia pentecostal. Nós podemos ver na mídia grandes nomes que os irmãos talvez já bem conheçam, que falam que o movimento pentecostal é um movimento que não tem teologia, um movimento desgovernado, confunde o pentecostalismo clássico com o neopentecostalismo, que é um erro histórico também, porque despreza as 3 grandes ondas do movimento pentecostal, como foi discutido já em outras falas, ou será tratado ainda. Então esses livros acabam dando uma base para a gente compreender um pouco mais sobre a nossa teologia, a teologia pentecostal, que é a teologia que nós estamos defendendo, estamos apresentando. Quando nós olhamos para os evangelhos, nós vamos perceber que nós encontramos nas escrituras 4 evangelhos. Só que alguém se pergunta, será que são 4 evangelhos ou um único evangelho com 4 perspectivas? E aí os debates tomam direções opostas. Por exemplo, Jessa Vermes, em um livro, As Faces de Cristo, ele vai dizer que nós temos um único evangelho, mas apresentado sobre 4 perspectivas. Então ele vai mostrar que Lucas apresenta uma perspectiva do Cristo, que João apresenta outra perspectiva do Cristo. É como se cada evangelista contemplasse um aspecto da face de Cristo, da obra de Cristo, e trouxesse para nós, de maneira que elas se complementam. Isso é importante porque, quando nós lemos os evangelhos, vamos perceber que tanto João quanto Mateus foram apóstolos chamados por Cristo. Já Lucas e Marcos não foram. Lucas e Marcos não foram. Há alguns que acreditam que Marcos tenha chegado de andar com Cristo, porque o evangelho escrito por Marcos retrata um jovem enrolado em um lençol. Quando Jesus é preso, o jovem foge, o lenço cai. Só que de fato não podemos saber se era Marcos mesmo. João e Mateus eram apóstolos. Só que João era do círculo íntimo de Jesus e Mateus não. Então no Monte da Transfiguração, João estava, Mateus não. Quando Jesus vai orar no Getsêmani, João estava um pouco mais próximo de Cristo, Mateus não estava. Quando Jesus foi preso, João entra na sala do sumo sacerdote. O evangelho que João escreve retrata isso, porque ele era conhecido do sumo sacerdote. Então ele viu o julgamento, ele ouviu as palavras, ele presenciou coisas que Mateus não presenciou, sendo um apóstolo. Então o que João retrata, de alguma maneira, vai para um aspecto que Mateus já não retrata, mesmo sendo um apóstolo. Lucas não foi um apóstolo, mas Lucas foi um historiador, um pesquisador. Então Lucas ele fez uma pesquisa profunda sobre a vida de Cristo, sobre os seus feitos, e há alguns que chegam até a especular, e como eu disse, é especulação, alguns chegam até a especular que Lucas pode ter conversado com a mãe de Jesus, porque ele traz narrativas da infância de Jesus, que nenhum outro evangelista traz. Então alguns chegam até a afirmar que ele pode ter conversado com a mãe de Jesus. Não dá para garantir, mas também não podemos dizer que não, simplesmente porque ele vai dizer no capítulo 1 que ele fez uma investigação pormenorizada. Já Marcos, o evangelho escrito por Marcos, foi o primeiro evangelho. Ele apresenta aspectos da obra de Cristo, do ministério de Cristo, que já está mais na ótica de Pedro, porque quando o evangelho foi escrito, o evangelho de Marcos, foi o primeiro evangelho a ser escrito, e ele foi escrito provavelmente em Roma, porque Pedro pregou em Roma, e a comunidade pediu para que Marcos registrasse os feitos. Quem diz isso é um dos pais da igreja, um homem chamado Papias, retrata exatamente esse fenômeno, Marcos escrevendo o que Pedro pregou, e aí ficou registrado o evangelho segundo Marcos, mas que alguns dizem que é um evangelho petrino, porque tem muito da ótica de Pedro. Isso é interessante, porque quando a gente lê o evangelho de Marcos, a gente percebe que Marcos, quando fala da cena em que Pedro corta a orelha de Malco, Marcos não registra que era Pedro e nem fala o nome também de Malco. Mas se foi Pedro que estava por trás, por que ele não registrou? Richard Balkham, ele vai dizer que isso é chamado de anonimidade protetora. O que seria isso? Marcos
Foi o primeiro evangelho a ser escrito. Logo, muitas pessoas que iriam ler e ter acesso a este evangelho conheciam Malco, conheciam os personagens que estavam ali presentes. Então poderia ser perigoso se registrasse os nomes naquele momento. Poderia ter alguma ofensiva ou algo do tipo. Então Richard Bauckham acredita que Marcos omitiu os nomes para proteger a figura de Pedro. Se Bauckham estiver certo, então é exatamente por isso que Marcos não registra. Cada evangelho tem uma especificidade, cada evangelho tem uma particularidade. Isso é importante para o estudo do pentecostalismo, inclusive. Estou fazendo essa introdução porque a hora que eu começar a comentar sobre o evangelho que Lucas escreveu, os irmãos vão perceber por que eu vou estar dando ênfase nele, por causa da temática do evento, pentecostalismo. Então cada evangelho tem uma especificidade. Quando nós pegamos, por exemplo, o evangelho que João escreve, foi o último evangelho escrito, ele vai ter uma tentativa, por assim dizer, de apresentar Jesus como sendo superior a todas as tradições judaicas. E ele faz isso com excelência. No capítulo 1, por exemplo, quando ele apresenta Jesus como sendo a revelação maior de Deus, ele resgata a ideia de que Deus se revelou para Jacó, a escada que ligava céus e terra, Deus acima, anjos subindo e descendo. Jesus disse para Nicodemos, Jesus disse para Natanael, porque eu te disse que vi você estando debaixo da figueira, você ficou admirado? Você vai ver coisas maiores do que estas, porque você vai ver os céus abertos, anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então ele está resgatando a revelação de Deus para Jacó, e mostrando que Jesus é a verdadeira revelação de Deus. Ele é a escada que liga céus e terra, ele é aquele que leva o homem até Deus, porque a ideia da revelação de Jacó é exatamente essa. Então já no capítulo 1 João está mostrando isso. No capítulo 2 ele mostra que Jesus não só é superior às revelações dadas anteriormente, como também é superior às tradições e os ritos judaicos, porque os judeus tinham o rito de purificação com as talhas, e aí no capítulo 2 mostra o milagre que Jesus opera, usando exatamente as talhas que os judeus usavam para purificação. Eles se purificavam com aquelas águas que eram colocadas nas talhas, mas aquilo não tinha o poder de mudar a vida deles. Jesus chega nas bodas de Caná e opera a verdadeira transformação, transforma a água em vinho, mostrando que no início do seu ministério, ele veio para operar a verdadeira transformação. Aquilo que as tradições não podiam fazer, Jesus Cristo pode fazer. Ele mostra isso já no início do seu ministério. No capítulo de número 3, quando ele conversa com Nicodemos, a serpente levantada no deserto. Jesus diz, olha, a serpente levantada no deserto serviu para curar os que olhassem para ela. Só que os que olharam para a serpente foram curados fisicamente, mas depois morreram, porque é natural que morressem. Mas os que olham para Cristo, ele diz, o Filho do Homem será levantado também, falando da cruz. E a cura que o Filho do Homem traz, a salvação que o Filho do Homem traz, é salvação eterna. Então nós podemos perceber em todos os capítulos um elemento da cultura sendo apresentado, e Jesus sendo apresentado como sendo superior a todos esses elementos. No capítulo 4, nós temos a mulher samaritana e o poço de Jacó. Quem bebeu daquele poço, tornou a ter sede, mas Jesus é aquele que dá a água da vida, e quem bebe desta água jamais terá sede. O capítulo 5, o homem que estava enfermo, no tanque, o paralítico de Betesda, estava ali, enfermo. Jesus chega, por 38 anos estava ali, nunca conseguiu chegar primeiro às águas, e Jesus chega naquele momento, ele é curado. E no capítulo 6, ele é o pão da vida. No capítulo 7, ele é a luz da vida, e assim por diante. Cada capítulo ele propõe um elemento da cultura, mostrando que Jesus é superior a todos esses elementos, e é uma particularidade deste evangelho. Os outros evangelhos não têm essa finalidade. Por isso que eu comecei dizendo que cada evangelho apresenta um aspecto da obra de Cristo. Nas palavras de Gesa Vermes, cada evangelho apresenta um aspecto da face de Cristo, da sua obra, das suas palavras. Nenhum outro evangelho, por exemplo, vai registrar o que João registra no capítulo 11, Lázaro morrendo e sendo ressuscitado. Nenhum outro evangelho vai registrar, por exemplo, o que João registra no capítulo 13, Jesus lavando os pés dos discípulos. O discurso do capítulo 14, não se turbe o vosso coração, eu sou a videira verdadeira, no capítulo 15. Nenhum outro evangelho retrata isso, por quê? Porque foi direcionado pelo Espírito Santo que João apresentou Jesus como sendo superior a todas as tradições e ritos judaicos. Cada evangelho tem uma especificidade. O evangelho escrito por Lucas também tem a sua, e é exatamente mostrar a obra do Espírito Santo no ministério de Cristo e depois na igreja. É por isso que o título do assunto é o Espírito Santo em Lucas Atos.
Os irmãos vão de perceber que há um hífen separando aí a temática, porque não é Lucas e Atos, porque a ideia é que é Lucas, Atos, como uma unidade teológica. Nós temos aqui uma unidade teológica apresentada por Lucas. Então ele escreve o primeiro livro, que é o Evangelho, depois escreve o segundo livro, como sendo uma continuidade do primeiro livro, e é exatamente por isso que há uma unidade teológica. E para compreender este livro, nós precisamos entender os aspectos específicos deste livro. Como eu apresentei os aspectos específicos que o Evangelho escrito por João traz, o Evangelho escrito por Lucas também tem os seus aspectos específicos. Por muito tempo se falou que os evangelhos não poderiam ser usados como doutrina, a não ser as mensagens próprias de Cristo. Mas tudo aquilo que os evangelhos narravam, ou Atos, por exemplo, narrava, não poderia ser usado como doutrina, ou para fundamentar doutrina, porque dizia que narrativa não fundamenta doutrina. E aquele livro lançado pelo Gordon Fee, que é Entendes o que Lês, é um livro excepcional, mas que comete esse erro, porque ele ainda continua dizendo que narrativas não fundamentam doutrinas teológicas, não podem ser usadas. E é um erro muito grave, porque Gordon Fee, mesmo sendo um pentecostal, acaba cometendo esse erro, porque o Gordon Fee não tinha provavelmente lido esse livro aqui, do Howard Marshall, e ele vai tratar nesse livro, mostrando como que as narrativas apresentadas pelos evangelistas não são meras histórias, na verdade elas têm propósitos teológicos profundos por trás. Quando a gente lê, por exemplo, o Evangelho escrito por Lucas, ele tratando o início do ministério de Jesus, ele vai colocar o início do ministério de Jesus depois da prisão de João Batista, e o batismo de Jesus depois da prisão de João Batista. Aí alguém pode dizer, mas espera aí, no capítulo 1, Lucas está dizendo que ele vai pôr em ordem os acontecimentos. Se ele vai pôr em ordem os acontecimentos, e ele estudou muito para isso, por que ele coloca então o ministério de Jesus iniciando e o batismo de Jesus sendo depois da prisão de João? Não está errado? Não, porque ele não tem a pretensão meramente de narrar uma história, ele tem um pressuposto teológico por trás. E qual é o pressuposto teológico por trás? Lucas está mostrando que João Batista, quando exerceu o seu ministério, ele veio para preparar o caminho para o Messias. E a mensagem de João Batista é Malaquias capítulo 3, Malaquias capítulo 4. Então João Batista veio para preparar o caminho para o Messias, como diz Malaquias, preparar um povo disposto, para quando o Messias chegasse, encontrasse esse povo preparado. E João Batista fez o seu trabalho, pregando a mensagem de Isaías capítulo 40, verso 3, voz do que clama no deserto, juntamente com Malaquias 3, Malaquias 4. E quando Jesus começa o seu ministério, Lucas está mostrando então, que o ministério de João Batista havia alcançado o seu propósito, havia alcançado a sua finalidade, e que a partir desse momento agora, era o ministério de Jesus que iniciava. Por quê? Porque o ministério de João cumpriu o seu propósito. E é exatamente por isso que ele coloca o batismo depois da prisão de João. Ele não está dizendo que Jesus foi batizado por outra pessoa, ele só está dizendo que Jesus começou o seu ministério e João encerrou dele. Por quê? Porque cumpriu o seu propósito. E aí quando a gente pega o evangelho escrito por João, o que a gente vai perceber? A gente vai perceber que João Batista continuou pregando e batizando, e isso gerou conflito. Gerou conflito a tal ponto dos discípulos de João Batista chegarem para João Batista e falar, olha Senhor, Jesus também está batizando, embora a Bíblia diz, Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos. E aí, por causa dessa continuidade do ministério de João, segundo João Batista, houve conflito e divisão, e depois da igreja primitiva, um grupo de discípulos de João Batista criaram a ideia de que João Batista era o próprio Messias e não Jesus. Olha o problema que gerou depois. Então por isso que Lucas está trazendo uma narrativa com um propósito teológico, mostrar que o início do ministério de Jesus exatamente marca o fim do ministério de João Batista. Por isso que João Batista foi preso, e alguém disse, por que ele não libertou João Batista? Aí fica talvez uma resposta, ou um caminho para uma resposta. Mateus capítulo 11, quando João Batista envia os discípulos a perguntar se Jesus era de fato o Messias que eles estavam esperando, ou se deveriam aguardar outro, porque João Batista não esperava que fosse acontecer aquilo, que ele seria preso. Por quê? Porque quando João Batista começa a pregar, ele prega um reino que Daniel 7 pregava, que Daniel 2 pregava, um reino poderoso, que quando chegasse os inimigos do povo de Deus seria destruído, um reino de poder, que quando chegasse Israel voltaria a reinar,
Só que Jesus chegou e em Mateus capítulo 3, verso 17, continua pregando, ali adiante, continua pregando sobre o reino. Só que Jesus come com os pecadores, Jesus perdoa os pecadores, Jesus purifica os leprosos. Roma continua do mesmo jeito, Pilatos está ali, Herodes está ali, e nada acontece. Israel continua pagando tributos. Que reino que é esse? Que não subverte a ordem política, um reino que não altera a ordem política. Que reino que é esse? E aí João Batista manda perguntar: olha, é você mesmo o Messias? Porque Daniel 7 fala de um outro tipo de reino. E aí Jesus fala assim: vá e diga a João Batista o que vocês viram. A ideia não era o que eles viram naquele momento, era o que eles viram no ministério de Jesus. Porque naquela hora Jesus está citando Isaías 29 e Isaías 35. Porque Isaías 29 e Isaías 35, capítulo 29, capítulo 35, dizem que quando o Messias viesse, os surdos ouviriam, os mudos falariam, os paralíticos voltariam a caminhar, os cegos retomariam a visão. Então Jesus está dizendo: sim, eu sou aquele de quem falou Isaías, porque os cegos estão vendo, os mudos estão falando, os surdos estão ouvindo. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 13, Mateus capítulo 13 vai dizer que havia um mistério do reino, e é exatamente esse mistério do reino que João Batista não compreendeu, e Jesus veio revelar. Então, quando nós olhamos para as narrativas, nós percebemos que elas possuem propósitos teológicos. Vou dar um exemplo do propósito teológico nas narrativas: a purificação do templo, irmãos. Se a gente pega Mateus, Marcos, Lucas, a purificação do templo está no final do ministério de Jesus, no final. E ela está ligada a alguns eventos. Por exemplo, a purificação do templo em Mateus, Marcos e Lucas está ligada à parábola dos que arrendaram a vinha e não pagaram o devido valor, por isso seriam expulsos. Está ligada à figueira infrutífera que foi amaldiçoada. Então está falando da nação de Israel, que é uma nação infrutífera, que é como uma figueira no meio da vinha, que não produzia, que por isso secou, porque não tinha frutos. Só que quando a gente olha para o evangelho escrito por João, no capítulo 2, a purificação do templo está no início do ministério de Jesus, e não no final. Enquanto os outros evangelistas colocam a purificação do templo no final do ministério, João coloca no início, no capítulo 2. E aí, há uma questão: houve uma purificação? Houveram duas purificações? Há discussão sobre isso. Se houve uma no início do ministério de Jesus, e a outra purificação no final. Fato é, quando João, no capítulo 2, descreve a purificação, ele tem um propósito teológico. Por quê? Ele quer mostrar que o templo havia perdido o seu lugar, havia perdido o seu propósito. Vamos abrir o capítulo 2, por gentileza? Evangelho escrito por João, capítulo 2, por favor. A partir do verso 13, que diz bem assim: e estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas, e pombos, e os cambiadores assentados. E aí ele vai descrever a purificação, quando Jesus lança-os fora do templo, derribando as mesas e tudo mais. Por que João descreve isso? Porque no verso de número 19, olha só o que diz: e Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. E aí os judeus falaram: como que o Senhor pode destruir esse templo, que demorou 46 anos para ser construído? Isso vai reconstruir em 3 dias? Aí diz bem assim, verso 21, mas ele falava do templo do seu corpo, porque João quer mostrar que Jesus é o verdadeiro templo, que aquele templo perdeu a sua finalidade como lugar de adoração, porque os homens desviaram o propósito daquele templo. Só que Jesus é o verdadeiro templo de Deus, o seu corpo é o templo. Quando a gente olha para o capítulo 1, verso 14, vai testificar disso, dizendo: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitou, do grego é kenosen, que é a ideia de tabernaculou, armou tenda, armou tabernáculo. Jesus é o verdadeiro templo de Deus, é o lugar onde a glória de Deus se revela, é um lugar onde a presença de Deus se manifesta. E é exatamente por isso que João vai dizer que vimos a sua glória,
Da mesma forma que a glória se manifestou no tabernáculo, que a glória se manifestou no templo, a glória de Deus se revelou em Cristo Jesus em todo o seu ministério. E quando ele operava maravilhas, a glória de Deus se manifestava através de Cristo Jesus, porque ele é o verdadeiro templo. É através dele que nós temos acesso ao Pai. Ele é a escada que liga céus e terra, ele é a porta. Então nós percebemos que as narrativas possuem propósitos. E quando os pentecostais leem os evangelhos, eles entendem isso. Por quê? Porque a gente entende que quando Jesus curou no passado, aquela cura não foi um evento que ficou restrito àquele tempo. A gente entende que Jesus cura ainda hoje como curou antigamente. Quando a gente lê os evangelhos, por exemplo, e Jesus expulsava demônios das pessoas, a gente entende que aquilo está registrado não simplesmente para dizer Jesus expulsou demônios. Não, a gente entende que aquilo foi registrado para que a igreja do século 21 soubesse e entenda, saiba que o mesmo Espírito Santo que estava em Cristo Jesus está em nós hoje, e ele continua expulsando demônios, continua curando, continua libertando. Então há um propósito teológico por trás de todas essas narrativas, e é exatamente isso que nós vamos entender um pouco nessa minha fala. Espero que contribua para os irmãos em alguma maneira. Então nós temos uma unidade teológica, nós temos em Lucas uma especificidade. Na apostila, eu coloquei lá no finalzinho, eu não vou seguir a ordem da apostila, porque estava pensando lá em casa em uma ordem mais lógica, e aí peguei outro caminho, mas o material da apostila está aí, depois os irmãos podem ter acesso, o conteúdo é esse. No final eu coloquei sobre a promessa e cumprimento. Esse é um fator importante em Lucas Atos. Por quê? Porque Lucas tem a finalidade de mostrar que Jesus Cristo é o cumprimento daquilo que os profetas falaram no Antigo Testamento. Porque surgiu uma dúvida: se Jesus é o Messias, por que os judeus então não aceitaram Jesus? Naquela época algumas dúvidas se levantaram. Se Jesus é o Messias, então por que os judeus o rejeitaram? Por que os judeus não receberam a Cristo? E aí Lucas vai mostrar exatamente isso. Jesus é o cumprimento daquilo que os profetas falaram, e ele vai enfatizar isso com muitos detalhes. Se a gente pega, por exemplo, Lucas 24, quando Jesus Cristo está conversando com os discípulos no caminho de Emaús, o que ele fala para os discípulos? Olha, vocês não percebem que tudo aquilo que as escrituras falavam acerca do Messias deveria se cumprir? E aí diz que desde Moisés e até os profetas ele começou a expor tudo que estava escrito acerca do seu sofrimento no Antigo Testamento, porque Lucas quer mostrar que aquilo que aconteceu com Jesus é o cumprimento do Antigo Testamento. E não só isso, quando a gente pega o capítulo 18 e o verso de número 31, nós vamos ter a mesma ideia. Capítulo 18, verso 31 diz bem assim: e tomando consigo os 12, disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Então Lucas 18, 31, Jesus já havia alertado os discípulos de que quando ele fosse para Jerusalém, tudo que os profetas falaram ia se cumprir em seu ministério. Então Lucas capítulo 18, verso 31, nós temos Lucas capítulo 24, verso 26, que é o que eu já citei aqui. Nós temos também Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso de número 18, aonde a mesma ideia da promessa e cumprimento está em jogo. Capítulo 3, verso de número 18 diz assim: mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Então Lucas está mostrando que existia no Antigo Testamento uma promessa feita por Deus, e que Jesus Cristo veio para ser o cumprimento dessa promessa. Então as promessas de Deus, elas se cumprem em Cristo e através de Cristo, que é um fator importante. As promessas de Deus se cumprem em Cristo e através de Cristo. Por quê? Porque as promessas que não se cumprem na pessoa de Cristo serão cumpridas por Cristo Jesus. Então todas as promessas de Deus serão cumpridas, as que se cumpriram em Cristo e as que se cumprirão por Cristo, porque Ele voltará para estabelecer um reino, cumprindo as promessas que Deus fez no Antigo Testamento. Então essa ideia de promessa e cumprimento está com muita ênfase. Vamos ler Atos capítulo 13, verso 27.
onde Paulo está discursando, e o apóstolo Paulo, Atos capítulo 13, verso 27, diz assim: por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas, que se leem todos os sábados nas sinagogas. Isso que marca o início do Evangelho, porque se a gente pega Lucas capítulo 4, a partir do verso 18, Lucas já começa mostrando exatamente isso, como que o ministério de Jesus veio para ser um ministério de cumprimento das profecias. Lucas capítulo 4, a partir do verso 18, se nós pegarmos o verso 17, vai dizer assim: foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Jesus vai abrir em Isaías 61, e vai ler Isaías 61 na sinagoga, e aí Jesus começa a ler, verso 18: o Espírito do Senhor é sobre mim. Perceba que Lucas já está mostrando a importância do Espírito Santo no início do ministério de Jesus. Aí diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, e a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Aí diz: cerrando o livro, tornou a dá-lo ao ministro, e disse no verso 21, hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Então já começa no início do ministério de Jesus, mostrando que ele é exatamente o cumprimento das profecias. E não só isso, quando a gente olha para Isaías 61, há um detalhe no texto que muitas vezes passa desapercebido. Isaías 61, que é o texto que Jesus cita, diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos, e abertura de prisão aos presos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. E aí vem o texto: e o dia da vingança do nosso Deus. E o dia da vingança do nosso Deus. Só que quando a gente vai para Lucas capítulo 4, Jesus não cita essa parte. Ele só cita a parte de pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechou o livro e disse: pronto, só até aqui. Mas a vingança não é agora. A vingança é em outro momento. Como o pastor Douglas bem descreveu, há um período em que Apocalipse chama da ira do Cordeiro. A ira do Cordeiro, há um período destinado para a ira do Cordeiro, mas ela não foi manifesta na sua primeira vinda, porque nessa primeira vinda, ele veio, como Isaías disse, como um cordeiro mudo, levado ao matadouro. Bateram em sua face, o esbofetearam, e 1 Pedro diz que ele não revidou as ofensas, mas entregou tudo a Deus. Mas haverá um dia em que a justiça de Deus e a vingança do Senhor se estabelecerá. Então Isaías cita o texto todo, mas Lucas não. Jesus cita só a parte em que se cumpre no seu ministério naquele momento. A outra parte, Jesus não cita, porque não iria se cumprir ali. Então a gente percebe que um dos aspectos deste livro, dessa teologia, é mostrar exatamente como que Jesus é o cumprimento daquilo que os profetas haviam falado. Se a gente pegar Atos 8, o que o etíope estava lendo? O eunuco, Isaías, mostrando que Isaías é importante para a gente entender o que está falando nesse livro sobre o sofrimento. Não só Isaías, mas também Zacarias, porque um dos dois livros do Antigo Testamento que mais falam sobre o sofrimento de Cristo é Isaías. Isaías capítulo 42, Isaías 49, Isaías capítulo 50, Isaías 52 ao 53, são os 4 cânticos do servo, que falam como que o servo seria rejeitado, como que ele sofreria, como que ele seria esmagado, que na cruz ele estaria tão desfigurado, que as pessoas olhariam para ele e nem mesmo pensariam que ele fosse um homem. Isaías 52 diz, mostrando os seus sofrimentos. Só que Zacarias também disse que ele sofreria. Zacarias capítulo 9, verso 9, disse que ele seria pobre e viria montado em um jumentinho. Zacarias capítulo 12, verso 10, disse que ele seria transpassado
como aconteceu na cruz. Zacarias capítulo 13, verso 7, disse que ele seria abandonado pelos seus amigos, como aconteceu, e em Mateus ele vai citar isso no capítulo 26, aonde somente João ficou com ele, quando a espada da justiça de Deus se levantou contra o pastor, e ele foi abandonado. Zacarias capítulo 11, disse que ele seria vendido por 30 moedas de prata, e rejeitado pelas ovelhas que ele tentou acolher. Então nós percebemos que os profetas testificaram do sofrimento de Cristo, mostrando que ele sofreria. Por isso que 1 Pedro capítulo 1 vai dizer que os profetas perguntaram e diziam: Senhor, quando vai se cumprir isso que nós estamos falando, dos sofrimentos do Cristo? E aí Deus vai dizer: não é para vocês, não é para o tempo de vocês. Mas Pedro disse: mas no nosso tempo se cumpriu isso, porque Jesus Cristo é o cumprimento daquilo que os profetas falaram. Então Lucas traz isso com muita excelência. Mas não só isso, ele mostra também que há propósitos teológicos em Lucas, no que diz respeito ao Espírito Santo. Existem formas de ler o Evangelho, e eu peguei algumas aqui para citar, para ficar mais fácil. Então nós temos eventos episódicos, quando alguns episódios são destacados, isso não vou entrar nele, e eventos tipológicos. Quando a gente lê o Evangelho escrito por Lucas, nós devemos reconhecer que há forte tipologia, muitas tipologias aqui. Isso é importante, irmãos, para a gente interpretar alguns textos. Vou dar um exemplo de Mateus, para ficar bem claro. Mateus capítulo 2, diz que Jesus, quando Jesus foi para o Egito, e aí ficou ali com sua mãe, seu padrasto, depois de um tempo, eles retornam do Egito. E aí Mateus capítulo 2 diz assim: e isso aconteceu para que se cumprisse o que disse o profeta: do Egito chamei meu filho. Mateus capítulo 2 está citando Oséias 11, só que tem um problema aí, porque Oséias 11 não é profecia. Oséias 11 não é profecia. Oséias 11 é um texto que está narrando a história de Israel. Deus está dizendo: eu chamei o meu filho Israel do Egito, tirei eles de lá com mão forte, fortaleci eles, dei a eles um nome, mas eles me rejeitam. Efraim me rejeita. E aí? Como que Mateus aplica um texto dizendo que se cumpre em Jesus, se o texto não é profecia? Simples, porque na verdade, tanto Mateus quanto Lucas dialogam com a ideia da tipologia. O que significa isso? Mostrando que Jesus é o tipo perfeito de muitos elementos do Antigo Testamento. Um dos elementos do Antigo Testamento é Israel. Israel era considerado filho de Deus. A nação em si era chamada filho de Deus. Tanto que um judeu não aceitava individualmente que fosse chamado de filho de Deus, só coletivamente. Jesus, ele vem como verdadeiro filho de Deus. Assim como Deus chamou Israel no Antigo Testamento como filho de Deus, para cumprir o seu propósito, para ser a luz para as nações, a luz para os gentios. Mas Israel falhou, Jesus Cristo não. Ele foi chamado como verdadeiro filho de Deus, e que veio para cumprir toda a vontade do Pai. É por isso que em João capítulo 15, quando Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, ele está contrastando com Israel, porque Israel no Antigo Testamento era a videira. Nós temos, por exemplo, textos como Isaías capítulo 5, e outros mais em Oséias, em Jeremias, onde diz que Isaías é uma vinha, uma videira frondosa, mas que produz frutos para si mesmo. Então, tipologicamente falando, Jesus é o verdadeiro Israel. Por isso que no Cântico dos Servos, no capítulo 49 de Isaías, Isaías vai dizer: eu chamei Israel meu filho. Mas Israel ali não é a nação, está falando do servo, Jesus Cristo, que é o verdadeiro Israel de Deus, que veio para cumprir a vontade do Pai. É o verdadeiro filho de Deus, e foi chamado do Egito como Israel foi. Mas Israel pecou, Jesus não, ele cumpriu toda a vontade do Pai. Então, tipologicamente falando, Lucas está mostrando como que Jesus cumpre até mesmo os tipos do Antigo Testamento, e não só esses. Se a gente pega Lucas capítulo 4, quando Jesus prega em Nazaré, por que eles quiseram matar Jesus? Porque Jesus falou assim: um profeta não é reconhecido em sua terra, um profeta não tem honra em sua terra. Aí ele falou: vocês se lembram de Elias? Muitas viúvas existiam em Israel, mas Deus mandou Elias para uma viúva de Sidom, lá em Sarepta. Da mesma forma que Jezabel era de de Sidom, e foi uma mulher ímpia, Deus levantou uma mulher de Sidom também, uma viúva, que ouviu a voz de Deus através de Elias. Então não importa o lugar que nós estamos, importa quem nós estamos dispostos a ouvir. E era isso que Deus queria mostrar. E aí Jesus disse: você se lembra de Eliseu? Muitos leprosos haviam em Israel,
mas quem foi receber a cura foi Naamã, o sírio. Por quê? Porque Naamã acreditou e chegou lá e recebeu. O que Jesus estava querendo mostrar? Que na verdade a nação de Israel tinha um grande profeta, Elias, tinha um grande profeta, Eliseu, mas eles não reconheceram a grandiosidade daquele profeta que estava ali. Mas alguém de fora reconheceu a grandiosidade daquele profeta. Aí Jesus está mostrando que ele é um profeta rejeitado como Elias, o profeta rejeitado como Eliseu, que Israel não iria o receber, que Nazaré não iria reconhecer o seu ministério, só que os outros povos iriam receber a Cristo Jesus. E assim como Elias, ele ressuscitou o filho da viúva, assim como Elias e Eliseu, ele multiplicou o alimento para a multidão, mostrando que ele é um verdadeiro profeta, rejeitado como aqueles grandes profetas. Só que o chamado de Jesus é mais radical do que o chamado de Elias. Por quê? Porque quando Elias chamou Eliseu, Eliseu disse, largou o arado e disse, deixa eu despedir dos meus pais. Elias falou, pode ir. Quando Jesus, no capítulo 9 do Evangelho de Lucas, se encontra com um rapaz e Jesus disse, segue-me, ele disse, Senhor, deixa eu sepultar os meus pais. Jesus disse, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Quem lança a mão do arado, todo aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é apto ou digno para o reino de Deus. Então o chamado de Cristo é muito mais intenso e forte do que o chamado de Elias e Eliseu, mas de alguma forma, ele é o profeta rejeitado como eles. O último exemplo da tipologia em Lucas, é o exemplo do capítulo de número 10, quando Jesus envia 70 discípulos, para pregar de 2 em 2, é a mesma ideia de Lucas, de Números capítulo 11, aonde Deus tira de Moisés o espírito que estava sobre Moisés e coloca sobre 70, e eles começam a profetizar. E aí a Bíblia diz que Eldade e Medade não paravam de profetizar, e aí foram até Moisés e falaram, esses dois aí estão profetizando e não param. E aí Moisés disse, quem dera todos fossem profetas, quem dera todos fossem profetas. E aí em Deuteronômio 18, Deus diz, o Senhor suscitará um profeta semelhante a Moisés. Quando a gente pega, por exemplo, os textos do Novo Testamento, a gente vai perceber que a Bíblia está dizendo que Jesus é o profeta semelhante a Moisés. Assim como Moisés enviou 70, tirou do seu espírito, deu aos 70, Jesus também enviou 70. Só que quando a gente olha para Atos capítulo 2, há uma diferença, porque Moisés desejou que todos fossem profetas. Só que Atos capítulo 2 vai dizer que o Espírito Santo está sobre todos nós, servos, senhor, pobres, ricos, todos recebem o Espírito Santo, e todos nós podemos ser profetas do Senhor e profetizar, porque o mesmo Espírito que estava sobre eles também está sobre nós. Então você percebe a diferença clara existente entre Jesus como aquele que cumpre o que Moisés falou, só que ao mesmo tempo vai além do que Moisés era, além do que Elias era, além do que Eliseu era. Lucas tem muito disso, mostrando aspectos tipológicos. Isso está nesse livro. Esse livro trata disso com muita eficácia. Para mostrar e caminhar para a minha temática, e aí eu direciono para a parte onde o Espírito Santo aparece com ênfase aqui. A partir do capítulo 4, nós vamos ter a tentação de Jesus. O verso 1 fala exatamente sobre Jesus cheio do Espírito Santo. Nós vamos perceber que em Lucas isso aparece com muita ênfase, Jesus sendo cheio do Espírito Santo. O verso de número 14 diz que Jesus, pela virtude do Espírito, e a palavra virtude aqui é poder, no poder do Espírito. Então Jesus, ele pregou, ele expulsou demônios, ele operou maravilhas, e Lucas vai dizer, fez isso porque o Espírito Santo estava sobre ele. E por que Lucas destaca isso? Mais do que qualquer outro evangelista, porque Lucas quer mostrar que Jesus é o exemplo para a igreja de Atos. Da mesma forma que Jesus pregou e operou sinais pelo poder do Espírito Santo, a igreja em Atos também começou a pregar e começou a operar sinais e maravilhas pelo Espírito Santo de Deus. Então Lucas está mostrando claramente que quando Jesus começa o seu ministério, ele foi capacitado pelo Espírito Santo. A palavra que Strongstad usa é empoderado pelo Espírito Santo de Deus. Então ele recebeu o Espírito Santo de Deus. João, inclusive, no capítulo 3, vai dizer algo interessante, que quanto ao Filho, falando de Jesus, quanto ao Filho, o Espírito não lhe é dado por medida. Quanto ao Filho, o Espírito não lhe é dado por medida, mostrando que Jesus desfrutou de um relacionamento íntimo com o Espírito Santo,
um relacionamento intenso com o Espírito Santo. Hebreus capítulo 9, verso 14, diz que ele se ofereceu ao Pai pelo Espírito eterno. Então o Espírito Santo é aquele que estava com Cristo, capacitando para exercer o seu ministério. Lucas escreve isso de forma eficaz. Inclusive no capítulo 11, há uma passagem interessante, aonde nós vamos ver Jesus expulsando o demônio de uma pessoa. Capítulo de número 11 de Lucas, nós vamos ter verso de número 20. Jesus expulsa o demônio de uma pessoa, e os fariseus falam bem assim: o Senhor expulsou o demônio por Belzebu, pelo poder dos demônios. Aí diz bem assim o verso: mas Jesus disse: se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Lucas capítulo 11, verso 20. Olha a expressão que Jesus usa: se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus. Só que quando a gente vai para Mateus capítulo de número 12, Mateus capítulo de número 12, nós vamos ter no verso de número 28 a mesma citação, o mesmo evento. Só que olha o que Jesus diz, olha o que Mateus registra: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus. Lucas 11 chama de dedo de Deus, Mateus 12 chama de Espírito de Deus, dando a entender que aquilo que é chamado de dedo de Deus é o próprio Espírito de Deus, porque é Ele que está agindo, é Ele que está operando. Inclusive Mai Pirma, seu livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, ele vai dizer que o Espírito é o executivo da Trindade, é Ele que opera, é Ele que nos energiza, que nos dá poder para operar, para testemunhar de Cristo, de maneira que Ele é chamado de o dedo de Deus. Êxodo capítulo 8, tem uma passagem interessante, aonde Moisés opera alguns sinais para mostrar para o povo que ele é o chamado por Deus, que Deus o enviou. Êxodo capítulo de número 8, verso de número 19, olha o que diz Êxodo capítulo 8, verso 19: então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Por que eles falaram isso? Porque quando Moisés fez as pragas das rãs, a água se transformar em sangue e tudo mais, algumas pragas das serpentes, os faraós, os magos de Faraó, melhor dizendo, conseguiram replicar alguns desses sinais. Eles conseguiram reproduzir estes sinais. Só que nos sinais dos piolhos, eles não conseguiram. E aí, quando perguntou: mas por que vocês não fizeram? Aí diz assim o verso: mas não puderam replicar o encantamento. Por quê? Ou a praga dos piolhos. Aí eles falaram: nós não conseguimos fazer isso, porque isso aí é o dedo de Deus. Isso aí é o dedo de Deus e a gente não consegue fazer. Então significa que até então os magos não tinham a consciência clara de que era Deus agindo através de Moisés. Até então eles estavam pensando que aquilo ali era feitiçaria também, porque eles podiam fazer. Mas quando chegou nesse sinal que eles não conseguiram reproduzir, eles falaram: esse é um poder que vai além do nosso poder, é um poder que está acima do nosso poder. Esse é o dedo de Deus, e é o Espírito Santo de Deus que também estava agindo nos tempos de Jesus, e é o mesmo Espírito Santo de Deus, irmãos, que está agindo em nossos dias, que está operando maravilhas, que está derrotando o reino das trevas, libertando os cativos e oprimidos e dando a salvação aos homens. É o Evangelho que nós pregamos, o Evangelho de poder, o Evangelho de salvação. Inclusive em Mateus capítulo 12, Jesus disse: olha, a prova de que esse Evangelho é verdadeiro, de que o Evangelho que eu prego é real, e que o Espírito Santo está atuando, é de que o reino das trevas está sendo derrotado, o reino das trevas está caindo. Lucas capítulo 10, quando ele viu os discípulos, e os discípulos pregam, expulsam demônios, os discípulos voltam alegres e dizem: Senhor, os demônios se nos sujeitam. Aí Jesus diz: olha, se alegre porque o seu nome está escrito no livro da vida. Aí Jesus diz: porque eu via Satanás cair do céu como um raio. Esse texto é interessante, porque ele não está falando da queda original de Satanás,
A ideia do texto é de que quando os discípulos pregavam e expulsavam demônios, o reino das trevas caía. Quando o Evangelho chega, o Espírito Santo chega, o reino de Deus chega, o reino das trevas é derrotado, o reino das trevas cai, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o mesmo Espírito Santo que capacitou os discípulos, continua capacitando a igreja do Senhor hoje. Essa é a mensagem que nós pregamos. Essa é a mensagem da igreja pentecostal, que o mesmo Espírito Santo que visitou os apóstolos, continua visitando a gente. O evangelista Ron Hubbard vai tratar exatamente sobre isso, sobre por que o cessacionismo não é uma proposta bíblica interessante, porque nós não acreditamos na cessação dos dons. E ele vai mostrar para os irmãos, a partir das escrituras, com argumentos bíblicos, como que nós somos bíblicos ao acreditar na evidência inicial do batismo no Espírito Santo, na capacitação e revestimento de poder. Essa é a mensagem que nós pregamos. Então, nós conseguimos encontrar aqui inúmeros eventos que aconteceram com Jesus, que serve de base para a igreja de Atos, mostrando que a igreja só começa a pregar depois que o Espírito Santo vem. Jesus começou o seu ministério depois que o Espírito Santo veio sobre ele. Inclusive, até quem diga, e Craig Blomberg é um deles, que quando o Espírito Santo vem em forma corpórea de uma pomba sobre Cristo, ele está fazendo uma comparação com Gênesis, da mesma forma que o Espírito Santo pairava sobre a fonte das águas, preparando aquela terra para uma criação, para que a palavra poderosa de Deus viesse e tudo mais, desse em ordem ao caos. Alguns chegam a dizer, Blomberg fala inclusive isso com muita ênfase, que o Espírito Santo vem sobre Cristo, mostrando que com Jesus agora inicia-se uma nova criação. Ele é o cabeça de uma nova criação. Por isso que em 2 Coríntios capítulo 5, verso, acho que de número 17 em diante, Paulo vai dizer que todo aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, porque ele inicia agora uma nova era, uma nova etapa. Ele é o cabeça de uma nova criação. Em Cristo Jesus tudo se fez novo. Quando nós temos Atos capítulo 2, o mesmo evento se repete. Jesus inicia o seu ministério depois que o Espírito Santo vem sobre ele. Atos capítulo 2, a ideia se repete. Por quê? Os discípulos estão no cenáculo, estão com medo. É óbvio que estão com medo, porque Jesus havia sido morto, ressuscitou, depois foi assunto aos céus. Os discípulos estavam ali sem saber o que iria acontecer. Jesus fez uma promessa, mas 10 dias havia se passado. Só que de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa toda. Dá a entender-se que o som encheu a casa toda, porque veio o som como que de um vento veemente e impetuoso. E a Bíblia diz que eles começaram a falar em outras línguas. E aí quando as pessoas que estavam ali ouviram eles falando em outras línguas, e cada um entendia na sua própria língua, inclusive há um aspecto interessante aqui, porque o termo grego aqui, falar em outras línguas, do grego é glossas, que é a mesma ideia de Marcos, a partir do capítulo 16, diz que falarão em novas línguas, glossas kainais, novas línguas. Quando eles falam em outras línguas, glossas do grego, mas quando os discípulos ouvem na sua própria língua, a expressão grega é dialectos, do seu próprio idioma. Inclusive, William Menzies, acho que o Robert Menzies tem um livro, Glossolalia, onde ele trata disso. E eu acho que vai ter uma fala sobre isso, ou não. Não lembro se ficou alguém especial para comentar sobre isso, mostrando exatamente a diferença glossa para dialectos. A ideia da glossolalia como um fenômeno importante para a igreja. Mas se não tiver, quem sabe alguém pode tocar nesse assunto depois. Quando os discípulos recebem o Espírito Santo, o que acontece? Pedro sai e prega um sermão poderoso. Aquele que havia negado Cristo, aquele que estava com medo, agora sai e prega um sermão poderoso, e muitas almas se convertem a Cristo Jesus, mostrando que a igreja que estava amedrontada, a igreja que estava intimidada pelas autoridades humanas, quando receberam o Espírito Santo de Deus, ela perdeu o medo e teve autoridade para pregar o Evangelho com poder. Irmãos, eu sei que os tempos são difíceis, nós não sabemos o que vai acontecer por aí, o cenário político e econômico que está se desenvolvendo, nós não sabemos o que vai acontecer, mas nós sabemos de uma coisa: o Espírito Santo de Deus, ele dá para a igreja autoridade e poder para pregar a palavra, e o Evangelho de Deus jamais será interrompido pelos homens, jamais.
Os homens não podem parar a igreja. O mesmo Espírito Santo que capacitou os apóstolos, capacitou os discípulos, é o mesmo Espírito Santo que está conosco, capacitando a igreja no século 21, e a igreja vai continuar avançando e crescendo em Cristo Jesus. A marcha da igreja não vai parar, porque a igreja pertence a Cristo Jesus. Isso mostra, inclusive, é um aspecto que eu destaco na apostila. A apostila está na página 52, 53. Só um aspecto que eu vou destacar, que eu coloquei na apostila. Se nós olharmos para Lucas e para Atos, a gente vai perceber que no início de Lucas e no início de Atos, há uma ênfase muito grande no papel do Espírito Santo. Eu registrei na página 52 aqui inúmeros eventos em que o Espírito Santo aparece, mostrando que o nascimento de Jesus é obra do Espírito Santo, mostrando que a gravidez de Maria é fruto do Espírito Santo, mostrando que a gravidez de Isabel é fruto do Espírito Santo, mostrando que as pessoas que estavam em torno do nascimento de Jesus eram pessoas idôneas e íntegras, como por exemplo Ana, como por exemplo Simeão, mostrando que o Espírito Santo estava preparando o cenário para que o Messias viesse, e que ele só veio pela obra do Espírito Santo de Deus, não por fruto de mãos humanas. E aí eu mostro todas as evidências. Atos é a mesma coisa. Se nós pegarmos o capítulo 1, o capítulo 2, a obra do Espírito Santo com intensidade. Nós temos, por exemplo, no capítulo 2, o Espírito Santo descendo, capítulo 3, Pedro pregando, capítulo 4, pregando com poder, curam o paralítico, ele entra no templo. O capítulo 5, quando Ananias e Safira mentem, Pedro vai dizer que mentiram para o Espírito Santo de Deus. Nós vamos ter depois o capítulo 6, os diáconos sendo chamados. Capítulo 7, Estevão pregando com poder, cheio do Espírito Santo de Deus. Capítulo 8, Filipe pregando com autoridade em Samaria, e depois sendo transportado pelo Espírito Santo. Capítulo 9 de Atos, Paulo sendo cheio do Espírito Santo, quando Ananias ora por ele. Capítulo 10, o Espírito Santo descendo na casa de Cornélio, e salvando muitas pessoas, batizando com o Espírito Santo. Capítulo de número 12, Pedro, o Espírito Santo sobre ele, e operando milagres, ressuscitando pessoas, curando enfermos. O capítulo 13, o Espírito Santo separando Saulo e Barnabé para a obra. Ou seja, o Espírito Santo em todos esses capítulos. Só que à medida que o livro vai se desenrolando, o Espírito Santo parece que cessa. Você não encontra mais referências. Uma ou outra referência escassa, quando diz: o Espírito Santo impediu Paulo de ir a tal lugar. Por quê? O Espírito Santo não estava atuando? Estava atuando, com certeza. Só que esse é um aspecto importantíssimo da teologia lucana, tanto de Lucas quanto Atos. Lucas, Atos. E qual é? Na página 53, eu destaco aí, acho que é o primeiro parágrafo, começa assim: este mesmo processo se verifica também no Atos dos Apóstolos. E aí, eu vou ler uma linha aqui, que vai ser a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, acho que a quinta linha, que diz assim, ó, olha a explicação para esse evento. O divino, ou seja, o Espírito Santo em Lucas, tende a encarnar-se como sal na comida. É uma metáfora que está sendo usada para mostrar como que o Espírito Santo está agindo na igreja e como que ele agia em Cristo. Como sal na comida. Quando nós colocamos o sal no arroz, por exemplo, o sal não precisa ser visto. O sal some, mas ele deixa o seu gosto, ele é perceptível. Se faltar o sal, percebe-se que está faltando algo. O arroz não fica bom. Eu, por exemplo, tenho problemas com pressão alta, e eu não posso com comida salgada. Então, e minha mãe ama pôr sal adoidada. E aí, qual é o problema? Sem sal é ruim, mas sal demais também não é bom. Então, mas o sal ali é importantíssimo. Só que a gente não vê o sal, mas a gente percebe que ele está ali, porque ele é fundamental para a comida. A ideia é de que o Espírito Santo, não há mais menção do Espírito Santo, não porque ele não esteja agindo, é porque as ações do próprio Cristo, as ações da própria igreja, são as ações do próprio Espírito Santo. O Espírito Santo age através da igreja, o Espírito Santo age através do seu povo. E aí diz o texto: vai aos poucos desaparecendo, é como um andaime. Essa metáfora é boa para explicar. É como um andaime, anda-se nele, o andaime de uma construção, anda-se nele enquanto se constrói. Mas, terminada a construção, caminha-se pela própria construção. Imbuídos pelo Espírito, os personagens bíblicos o revelam pela sua ação, dispensando referências explícitas ao Espírito Santo. Então não havia necessidade de dizer depois
que quando Paulo pregava, ou quando Paulo era usado para curar, expulsar demônios, era o Espírito Santo agindo, porque já estava evidente que era o Espírito Santo que estava fazendo todas aquelas coisas, porque o Espírito Santo, ele está em nós, e o Espírito Santo está nos dando poder, autoridade para pregar o Evangelho, para realizar as obras que devem ser realizadas. E eu finalizo com o último texto, que é um texto do Antigo Testamento, que é Zacarias capítulo 4, que quando Israel volta do cativeiro, e eles voltaram com o propósito de reconstruir o templo, mas depois de alguns dias desanimaram, deixaram a obra da construção estagnada, pararam com a construção. E aí Deus levanta Zacarias, alguns meses após ter levantado Ageu. Enquanto Ageu já era um homem de idade, Zacarias era um jovem, porque no capítulo 2, eu acho que o verso é o 4, diz que fala ao jovem. Então era um jovem e mostra um contraste nítido entre ele e Ageu. E o Senhor fala assim para Zacarias: vá e diga a Zorobabel, porque eles pararam a reconstrução do templo. E por que pararam? Porque diziam que não tinham dinheiro, que não tinham capacidade financeira para construir o templo, porque se lembraram do templo de Salomão, e ficaram chorando, lembrando da glória do templo antigo, e pararam a reconstrução do templo, porque diziam: este templo vai ser muito simples, um templo de madeira, Deus não vai habitar nesse templo, a gente não tem dinheiro, e arrumaram inúmeras desculpas. E aí o Senhor chama Zacarias e diz: vá e diga a Zorobabel que essa obra é minha. Diga a Zorobabel para ele continuar a obra, porque todos estão vendo montanhas, grandes montes, dificuldades, mas diante de mim só há campinas. Diante de mim só há campinas. E o povo está desacreditando, mas fala para ele pôr a mão à obra, porque quem viu essa obra desse jeito vai dar graças vendo a última pedra da construção ser assentada. E aí conta-se a história. Deus fala de um castiçal com um vaso por cima, e o azeite descendo do vaso sobre o castiçal, representa Israel. Deus estava mostrando que a nação de Israel estava de pé, estava sendo sustentada pelo próprio Deus. E aí o texto diz bem assim: não por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Deus estava dizendo para aquela nação: vocês não podem desanimar ou parar, achando que essa obra vai se concretizar com os recursos de vocês, porque vocês têm ou não recursos. Essa obra vai se realizar porque essa obra é minha, não é por força ou violência humana, é pelo meu Espírito que a obra de Deus vai se realizar. Então essa palavra, irmão, serve para nós ainda hoje. O mesmo Espírito Santo que estava com eles, que estava com os apóstolos, que estava com os discípulos, que estava com Cristo, também está conosco. E esta obra vai para frente, vai se concretizar, não porque nós temos recursos humanos ótimos, não, porque o Espírito Santo de Deus é que dá poder para a igreja continuar caminhando, e a obra de Deus vai adiante. Meus irmãos, Deus abençoe, espero ter contribuído com alguma coisa. Foi uma grande alegria estar com os irmãos. Obrigado.